Estamos no mês de outubro e você sabe que nesse mês tem uma data comemorativa para os protestantes, que é a Reforma Protestante, né? Mas nesse vídeo eu queria lhe fazer uma pergunta, que parece uma pergunta provocativa, mas que eu vou mostrar que essa pergunta faz muito sentido. Por que que a maioria das igrejas evangélicas desprezam a reforma protestante na prática? Já parou para pensar nisso? Na prática, a coisa não é bem como você estava imaginando. E se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, fica comigo até o final, que é sobre isso o episódio de hoje. Eu aproveito também para mostrar para você o meu livro de História do Cristianismo, onde eu falo dessa história desde o seu nascimento até o período contemporâneo. Você paga bem baratinho, começa a ler hoje mesmo e o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. A pergunta que eu fiz no início, né, parece provocativa, ela é um pouco provocativa, de fato, mas não é uma provocação apenas pela provocação, porque na prática ela se prova condizente, ela se prova necessária, essa pergunta, porque é de fato isso. A maioria das igrejas evangélicas desprezam a importância e as consequências da reforma protestante na sua vida, no seu dia a dia. É claro, e aí é uma fake news que nós precisamos desmontar também, que nem todas as igrejas evangélicas estão ligadas à reforma protestante. Nem todas elas, né? Elas seriam ligações indiretas de outros movimentos surgidos em outros lugares, né, em decorrência de outros fatores. É claro que a igreja luterana, por exemplo, ela é fruto direto da reforma luterana e a ela faz todo sentido a celebração da data e faz todo sentido levar a sério o conteúdo produzido pela reforma e grande parte, ou toda a igreja luterana, se porta dessa maneira. Agora, a problemática para as outras igrejas é que elas reivindicam para si serem parte desse processo de reforma protestante, mesmo que só sejam muito indiretamente. E quase todas as igrejas evangélicas no Brasil, a não ser hoje as igrejas freestyles, que eu já falei muito sobre elas aqui, no vídeo sobre as igrejas de parede preta. Se você não viu, o card está aqui, depois assiste lá para você entender esse fenômeno. São igrejas que se descolam das tradições cristãs, sejam elas metodistas, batistas, presbiterianas ou qualquer outra, e até se descolam da tradição pentecostal. Talvez essas nem falem sobre esse assunto. E será até mais coerente que nem fale mesmo sobre esse assunto, porque elas não têm nada a ver em nenhum momento, em nenhum sentido, com o que foi a reforma protestante. Agora, outras igrejas vão se lembrar da data, vão postar coisas sobre a data, sobre Lutero, sobre 31 de outubro, vão falar sobre isso, provavelmente a maioria vai falar sobre o conceito de sola scriptura, sem entender qual era a real proposta de Martinho Lutero sobre esse conceito. Anota aí o que eu estou lhe falando, hein? Mas no dia a dia, será que essas igrejas, de fato, se preocupam e procuram refletir sobre o conteúdo da reforma? Falar sobre a data de 31 de outubro, das 95 teses, quase sempre tem uma linguagem mítica por trás disso, né? Porque boa parte dos evangélicos brasileiros sequer tiveram contato com as 95 teses de Lutero. Não sabem nem qual é o conteúdo que elas apresentam. Aqui no canal tem um audiobook narrando todas elas. Se você nunca ouviu, pode ouvi-las também. E geralmente também não se sabe que 31 de outubro é uma data simbólica.
Não aconteceu a reforma exatamente no dia 31. Já expliquei sobre esse fenômeno aqui e também vou deixar outros vídeos para você assistir e chegar a essa conclusão. E geralmente, quando as igrejas falam da reforma de Lutero, de outros nomes, tem uma imagem muito santificada de Martinho Lutero, como se ele fosse um grande homem de Deus levantado pelo Espírito Santo num momento em que a igreja estava corrompida. O dia 31 de outubro foi uma intervenção direta do Espírito Santo na história para mudar os rumos do cristianismo. Bom, vamos ter um pouco de calma, né? Essas análises apaixonadas, apologéticas, elas não são a maneira mais correta de se fazer teologia. Foi um movimento muito importante, tinha muita coisa errada que deveria ser mexido. Lutero foi um cara de muita coragem, foi uma pessoa também bem preparada, mas sem essa leitura moral de que era um homem perfeito, porque não era. Não foi apenas uma intervenção do Espírito Santo, foi um processo político, foi um processo apoiado pela burguesia daquele momento, pelas estruturas políticas que queriam romper com a igreja também. Lutero não era tão inimigo do catolicismo como muitos querem fazê-lo parecer, né? Lutero até absolve o Papa na tese 50, embora depois talvez tenha mudado de ideia. Para Lutero, ele era católico, sempre foi católico até o final da sua vida, por isso o movimento é reforma, né? E não reconstrução, algo do gênero. Agora, é preciso que a gente pense, porque é óbvio, a reforma, Lutero e outros teólogos relacionados ao tema, como Calvino, como Melanchthon, né? Os episódios lá da Inglaterra, os episódios de outros países, como na Dinamarca, tem bastante coisa ao que acrescentar à nossa reflexão, ao nosso conhecimento e até à fé. De fato, tem, né? E eu já fiz vários conteúdos aqui no canal falando sobre reforma. Mas o fato é que, por mais que as denominações brasileiras evangélicas mesmo, por mais que essas denominações elas falem, elas relembrem, elas comemorem o dia da reforma, na prática elas estão bem longe dos ideais mais básicos representados pela reforma protestante. Vou dar alguns exemplos, né? Um dos elementos centrais do pensamento luterano era o sacerdócio universal de todo crente. E Lutero chega a essa conclusão refletindo num texto da Bíblia, num texto do Novo Testamento. Lutero vai chegar à conclusão de que toda pessoa que crê em Jesus, que é o mediador entre Deus e os seres humanos, é feito pelos méritos de Cristo sacerdote e sacerdotisa diante de Deus. Eles não dependem da intercessão do clero, eles não dependem da intervenção eclesiástica, eles e elas podem, pela fé, se achegar diante de Deus, orar por si, orar por outras pessoas, exercerem o ministério na prática. E como é que a maioria das igrejas hoje celebra a reforma, que tinha como base o sacerdócio universal de todo crente, se há uma aposta alta no clericalismo, de achar que apenas os pastores podem desempenhar determinadas funções, que apenas eles merecem determinados destaque, e ainda hoje, por mais incrível que isso possa parecer, tem gente que ainda quer questionar se o ministério feminino é válido ou não, é bíblico ou não, é pecado ou não, pode acontecer ou não. Isso é uma tremenda de uma hipocrisia. Questionar o ministério feminino e comemorar a reforma protestante, que tinha como um dos valores essenciais o sacerdócio universal de todo crente, homens e mulheres diante de Cristo.
é um ponto que mostra como eles podem até lembrar da data, mas desprezam os seus valores. Um outro exemplo é a salvação individual. E olha que eu nem estou aprofundando tanto essas questões. Estou falando dos elementos mais elementares, mais básicos do pensamento da reforma, né? A salvação individual dizia que nós somos salvos por meio unicamente da fé na pessoa de Jesus. Que a salvação não se dá através da igreja, que era um conceito vigente no período medieval em que Lutero entra e vai questionar esses pontos, né? De que a salvação não tem mediação da instituição eclesiástica, não tem mediação das autoridades da igreja e nem tampouco da filiação religiosa. Que a salvação ela é garantida pela pessoa de Jesus de Nazaré e que nós nos tornamos participantes dessa salvação quando nós aceitamos o convite de salvação por meio unicamente da fé. E eu nem preciso dizer para você que hoje a maioria das igrejas evangélicas, fundamentalistas, conservadoras, progressistas, a grande maioria continua acreditando que para ser salvo precisa ter uma filiação formal numa igreja, ser atuante nessa igreja. É como se defendessem, e na prática é isso que fazem ao afirmar isso, que a salvação é mediada pela igreja. Mas não era isso que a reforma defendia. A salvação é fruto exclusivo de Jesus de Nazaré, que nós acolhemos pela fé, tão somente isso. E um outro ponto interessante para a gente pensar é que, a partir da reforma, vai se construir a separação entre igreja e Estado. Um Estado que não é mais confessional, que não defende mais uma confessionalidade, porque ele lida com todas as manifestações de fé, e uma igreja que cuida exclusivamente dos valores religiosos, dos valores da sua fé, da sua confissão, da sua prática. E por que é que hoje tantas igrejas evangélicas estão envolvidas num projeto de poder que vai muito além da esfera eclesiástica, que quer impor a sua influência na sociedade brasileira, nas mídias, na política, ou você acha que não tem influência eclesiástica na política brasileira? Tem até denominação que tem partido político no Brasil? Sim, tem sim. O Republicanos é um partido da Igreja Universal. E várias outras igrejas, algumas até tentaram ter partidos políticos, outras, ainda que não tenham tentado, têm os seus candidatos, têm o seu espectro político específico, defendido por eles como sendo correto, e os outros são demonizados, têm os seus candidatos nos pleitos eleitorais, e isso vai radicalmente contra a proposta da reforma de separação entre igreja e Estado. E, aliás, se você deseja um vídeo nosso falando sobre a laicidade do Estado e as suas implicações, aproveite para escrever aqui embaixo nos comentários o conceito laicidade do Estado. Se a gente tiver uma quantidade boa de comentários com essas palavras, nós faremos um vídeo pensando mais sobre isso. Então, é outro ponto que nós devemos analisar, as várias igrejas que hoje estão imbuídas da tal da teologia do domínio, dessa vontade de exercer influência e domínio em várias áreas da sociedade e que vai radicalmente contra a ideia de separação entre igreja e Estado, que é preconizada pela reforma protestante. Então, viram, só com 3 exemplos básicos, dos postulados mais elementares da reforma, como na prática a maioria das igrejas desprezam esse conteúdo, essa teologia produzida pelos grandes reformadores. É importante a gente pensar nisso.
como também nessa época sempre tem aqueles que falam: é preciso uma nova reforma? É preciso uma nova reforma? Talvez para a época de Lutero uma reforma fosse suficiente, mas será que hoje é suficiente apenas uma reforma? Dá para a gente reformar apenas um prédio que está caindo de podre? É possível apenas reformar uma estrutura que está apodrecida, corroída, que está caindo pelas tabelas por conta própria e que está se inviabilizando? A esse nível de deteriorização não cabe mais reforma. E é importante a gente pensar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, inscreva-se no canal e em breve nos encontraremos para mais um Café com Teologia. Te vejo por aqui.